Olá pessoal, vamos agora à aula 12, tá? Aula de tratamento de exceção. Lembrando que até este momento da nossa disciplina, a gente passou pelos pilares da orientação a objetos, né? Que foi a abstração, algo muito natural, né? Na hora de você tentar mapear as características e comportamentos de um objeto para o computador. A gente viu o encapsulamento, né? Como que eu barro do usuário de ter acesso, né, o programador ter acesso a alguns componentes da minha classe e disponibilizo para eles apenas aquilo que eu quero que eu vejo, né, sempre fazendo aquela analogia com o controle do ar-condicionado, então a gente não vê o circuitinho, não sabe nem como que funciona o controle do ar-condicionado, a única coisa que ele tem para interagir com o meu objeto, né, são os botõezinhos que eu disponibilizo para ele, né, na ideia aí do encapsulamento. Vimos também a herança, outro pilar da orientação a objetos. Há pessoas que não gostam da herança, como eu falei, né? Mas é um pilar, é isso que deu um boom, inclusive, na orientação a objeto, que a gente reusa código assim, de maneira bastante fácil e natural, inclusive. E por fim, nós vemos o polimorfismo, né? Uma das formas de implementar o polimorfismo é, inclusive, a herança, né? Tem por interface também que nós vimos depois, que permite eu fazer programações genéricas no sentido que eu consigo, dentro de um mesmo processamento, pode ser função, pode ser trecho de código, processar diferentes tipos de objetos. Tá? Sempre que esses diferentes tipos de objetos eles vão ter os seus comportamentos particulares, mas eu programei como se fosse um único tipo de objeto. Então esses são os pilares. Daqui para frente, na disciplina, nós vamos ver alguns conceitos, tá, que ocorrem com frequência na orientação a objetos. O tratamento de exceção é um desses, tá? Então, quando você está programando, é comum ocorrer exceção. Já vou falar aqui exceção, tá? E o tratamento é comum nas várias linguagens de orientação a objetos, inclusive de maneira muito parecida com o que a gente vai ver aqui em Java. Então, nós vamos ver esse tratamento de exceção. Nós vamos ver depois que eu preparei uma aula para vocês, né, conceito Solid, que é onde a gente não vai aprender nada de novo em relação à orientação objeto, mas nós vamos ver alguns guias, alguns guidelines, tá, de fazer uso de tudo que a gente viu, herança, polimorfismo e etc, tá, para programar de forma que o nosso código consiga crescer bastante, sem que a programação cresça bastante, não no sentido de programação, é o sentido de programação no número de linhas de código dentro de uma classe. Então a gente vai ver que a gente consegue acrescer funcionalidades dentro de uma classe sem necessariamente aumentar o tamanho dessa classe. E para isso a gente vai ter que fazer uso de todos os conceitos que a gente viu. Então são as duas aulas assim mais diretamente relacionadas com orientação a objetos, ainda apesar de não serem os paradigmas de orientação a objetos. E depois, como ainda há um tempo de disciplina, eu vou passar para vocês outras coisas úteis em programação geral, né? Manipulação de arquivo, para a gente pelo menos, a hora que está fazendo o nosso banco, não ter que toda hora for fazer um teste, ter que cadastrar conta e etc. Então a gente vai aprender como persistir os dados, inclusive a gente vai ter contato com uma forma de gravar dados, que é gravando objeto e fazendo leitura de objeto, também bastante comum na orientação a objetos. Vamos ver manipulação de strings, que até então nós não estamos validando muitos campos, né? Nós vamos ver formas de manipular as strings, que a maioria das entradas do usuário, principalmente quando a gente estiver trabalhando com interface gráfica, é por meio de entrada via strings, tá? E se a gente for fazer uso só da interface gráfica, que a gente sabe até o momento, que é o input dialog, ele sempre vai retornar uma string para a gente. E o formato textual, né, formato de string, aí é o formato mais comum para troca de dados, né? Então mensagens, WhatsApp, e-mails, notícias. Então é importante saber manipular bem esse tipo de dado. E como resta tempo, a gente vai ver isso daí também, né? E por fim, interface gráfica, para a gente fazer começar a fazer, aplicar tudo o conceito que a gente tem até o momento de orientação a objetos, mas para a gente fazer uns programas mais legais, tá? Praticar a orientação a objetos, fazendo alguns programinhas bem mais legais. E a gente vai ver que todos os nossos componentes de interface gráfica também são objetos, não deixam de ser objetos. E a gente vai ver uma coisa muito comum que vai existir aqui quando a gente está lidando com interface gráfica, vai existir quando vocês estiverem programando na web, que é o tratamento de eventos, responder interações do usuário, pressionamento de teclado, cliques, rolagem de mouse, enfim, a gente vai aprender a lidar com esse tipo de componente. Tá? Então, nessa reta final, a disciplina pós-conceito de orientação a objetos, a gente vai começar
com o tratamento de exceções. O que é exceção? Tá? Exceção a gente pode definir como algo, se pegar a definição de dicionário, obviamente, né? Algo que não ocorre com frequência, algo que não é comum, tá? Então é exceção, tá fora do padrão, tá? E dentro da programação, a gente espera que a nossa exceção, tá, seja um erro que pode vir a acontecer no nosso código, tá? Então a gente espera que o caso normal seja que o nosso código, o nosso programa, ele sempre se comporte de maneira esperada, tá? Mas pode ser que haja algum momento em que possa ocorrer uma exceção, tá? E dentro da programação, quando ocorre essa exceção, tá? O nosso programa ele para de funcionar, se a gente não tratar essa exceção. Exemplo. Vou criar um pacote aqui, nós estamos na aula 12, né? Vou criar um pacotinho aqui da aula 12. Vamos supor que eu quero criar um vetor de strings aqui, nomes, igual Maria, João, Barnabé e Nazaré. Certo? Tem um vetorzinho de string de nomes aí, vamos supor por acaso eu quero imprimir um dos nomes que estão nesse vetor de nomes. Tá? E se por um acaso neste momento eu tentar acessar a posição 5, talvez, nomes, né? Tentar acessar a posição 5. Tá? Ele vai aparecer essa mensagem bonitinha em vermelho aqui. Inclusive, não sei se vocês repararam, tá? Mas vamos supor que eu tenha mais algum tipo de coisa aqui embaixo, né? Tipo, declarar um teclado, scanner, teclado igual scanner, system, scanner, né? Colocar um salt aqui, digite seu nome. Opa. String novo nome igual teclado ponto. Next line. Tá? Perceba que ocorreu o erro, tá? Igualzinho o erro que estava aparecendo. Erro não, né? Exceção aqui que a gente vai ver que é uma exceção, mas apareceu essa mensagem vermelha horrível aqui. E o processamento que estava daqui para baixo, ele não apareceu, tá? Então ele tentou imprimir o nome 5, não existia, por isso ele deu uma exceção aqui, ó, de array index out of bound exception, ou seja, exceção de índice fora do limite, tá? Do array. Porque meu array vai de 0 a 4, tentei acessar a posição 5, tá? Nesse momento, meu programa não sabe o que fazer, não sabe como proceder. Fala, mas meu Deus do céu, não tem posição 5 para acessar, o que eu faço? Retorno qualquer coisa e o programa segue daqui para frente? Não, então nesse momento, gera como quando o programa não sabe como proceder, não sabe como comportar, ele vai gerar exceção e vai parar a execução do código. Lembrando que no C, se você tentar acessar fora, desde que esteja dentro da área do seu programa, ele retorna lixo, tá? Aqui não retorna nada. Um outro exemplo muito comum, né? Vamos supor, deixa eu aproveitar esse teclado aqui. Eu vou colocar aqui um int no 1. Esse teclado next int. Digite um número. Fazer o mesmo procedimento, pedir para ele digitar outro número, digite outro número, e aí vai ter um 2, e aí eu vou apresentar aqui o resultado da divisão é
E aí o resultado da divisão do num barra num 2, lembrando que eles são dois inteiros, né? O resultado sempre vai ser inteiro. Então eu vou fazer o casting para double aqui. Executar esse programa, tá? Então, colocar o 2, colocar o 4 aqui, o resultado é meio, tá ok. Só que se, por exemplo, falhou aqui o teclado. Se eu digitar 5 embaixo, digitar 0, divisão por 0, aqui ele dá o... Enfim, não dá Arithmetic Exception. Legal, achei que ele ia dar o Arithmetic Exception. Tá? Mas, vamos supor da mesma forma, não esperou como eu queria. Digite o número, se eu colocar ABC, tá? Deu Input Mismatch Exception. Exceção de mismatch, né, de falta de casamento da entrada, né, porque você esperava receber um número de entrada e você recebeu um ABC. E aí, como que ele converte um ABC para número para continuar esse processamento? Tá? Então, nesse momento, o programa para de executar. Só que muitas vezes, dependendo do erro, né, não é interessante meu programa parar de executar. É interessante eu sempre manter meu programa de pé, se dá um erro desse tipo, eu fazer um tratamento, ou colocar uma mensagem para o usuário, né, você não digitou a entrada certa, olha, você digitou um índice inválido de acesso. Né? Então é interessante a gente fazer esse tratamento, tratar esse tipo de erro para o nosso programa continuar funcionando. E aí você deve estar se perguntando, falar, cabeçudo, né? Mas eu poderia facilmente descobrir esses erros aí via programação. Né? Então, uma hora que o cara digitou um índice, você está tentando acessar o índice, você faz um if, verifica se o índice está dentro dos limites do array, tá? Tamanho do array -1, por exemplo. Se o cara, eu estou pegando uma entrada do cara, eu posso primeiro pegar ela numa string, verificar se a string só contém dígitos, tá? A gente vai ver a expressão regular, que vai facilitar bastante isso, mas até o momento a gente tem, consegue pegar cada caractere da string dentro daquele wrapper character, ele tem uma versão lá isDist, né? Para verificar se toda a string é dígito, então eu consigo barrar esse tipo de coisa. Legal, tá? Então há exceções que a gente consegue evitar via programação, tá? Então a gente mesmo programa e evita que esse tipo de erro aconteça, tá? Porém, há determinadas exceções que podem ocorrer no nosso código que é difícil a gente programar. Então, por exemplo, eu tenho um programa lá que se comunica via rede. Minha rede caiu, tá? Minha placa de rede caiu, enfim, alguma coisa na rede falhou. Alguém chegou lá, cortou o cabo, o hub desconectou, enfim, houve uma falha de comunicação, tá? E aí, como que eu faço um if para tratar a falha de comunicação, tá? Ou estou gravando alguma coisa no HD, deu pau no HD. E aí, como é que eu, no trilha que eu estou gravando aquela informação, que eu pedi para ler aquela informação? E aí, como é que eu faço um if para fazer esse tipo de tratamento? Então, há situações dentro da programação que a gente consegue barrar as exceções nós mesmos programando. Algumas vezes a gente não consegue programar, fazer um if else da vida aí para a gente conseguir capturar a exceção. Então a gente vai ter que ser obrigado nesse momento a tratar exceção da maneira de tratamento de exceção, não pela forma de if else, que a gente consegue barrar algumas exceções comuns, vamos dizer assim, né? E além disso, a gente vai ver uma utilidade dentro desse tratamento de exceção, que além da gente conseguir tratar esses erros comuns ou cotidianos via exceção, tá? Quando a gente for lidar com exceção, a gente vai estar lidando com objetos de exceção. Tá? E esses objetos de exceção, sendo eles objetos, eu até coloquei aqui na capinha da disciplina, tá? Problem occurs, create exceptions, throw exception, handle exception, tá? Esse create exception aqui, esse exception é o objeto de exceção. Esse objeto de exceção, sendo ele objeto, tá? Já tem uma coisa legal, que aí eu vou ter várias informações, vários campos ou métodos dentro desse objeto para me ajudar a descobrir minha exceção, onde deu exceção e etc. E além disso, eu posso fazer hierarquias de objeto, fazer tratamento de herança de maneira polimórfica, atribuir várias exceções a um único identificador e fazer um tratamento de vários tipos diferentes com um único tipo diferente. Então vamos ter algumas vantagens aí no tratamento de exceção, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? Sempre que ocorrer um erro, o nosso programa ele vai parar de funcionar. Então, a ideia básica principal é: eu vou manter esse meu programa funcionando. Seja ele quando ocorre um erro muito simples, babaca, aqui que eu conseguiria tratar com if,
tá? Sendo ele, ocorreu um erro de falha de comunicação de rede, de falha de leitura de um arquivo, algum problema de comunicação com o sistema operacional, servidor gráfico do sistema operacional caiu, enfim, mandei imprimir, não tinha impressora, tá? A gente vai conseguir então lidar com vários tipos de erro. Eu mesmo costumo lidar, não cai nem dentro da exceção, mas cai do erro físico mesmo, é erro de falta de memória. Você tem que rodar experimento muito grande, meu programa acaba a memória, então eu falo, a hora que você detectar um erro, aí eu vou fazer um tratamento de erro, que é o mesmo de tratamento de exceção, e ele me envia um e-mail falando que o meu experimento terminou a memória, para eu reiniciar o experimento, não pensar que está rodando, por exemplo. Então, para esse tipo de situação, ele vai ser bastante útil o tratamento de exceções, tá? Então, ao longo da nossa disciplina, a gente viu aí alguns erros. Já eu tentei fazer esse Arithmetic Exception, não sei porque não deu naquele exemplo específico, mas a gente já viu no pointer exception, criei um array de objeto, tentei não instanciar um objeto na posição da array, tentei fazer alguma coisa ali no pointer exception, ou simplesmente criei um identificador de objeto, não atribuí o objeto, fui tentar acessar um campo meta daquele objeto num pointer exception. O array of index out of bound exception foi o que eu acabei de mostrar para vocês, apesar do Java já ter o length do array, ter vários mecanismos para você saber tamanho de array e fazer esse tipo de verificação. Se você esqueceu, se por acaso você não quiser fazer isso com ifs, tá? A gente consegue fazer com tratamento de exceção, mas enfim, se você não tratar com if ou com tratamento de exceção, seu programa vai parar de funcionar. O input mismatch exception, que eu acabei de funcionar, né? A gente sempre está assumindo que o usuário está digitando os campos corretamente, então se é uma string, digita uma string, se é um número, ele está digitando um número, tá? Mas vamos ver na prática, a gente não pode assegurar isso, tem que tratar esse tipo de coisa, tá? Bom, quando ocorre uma exceção, eu mostrei a exceção ocorrendo, que é aquela coisinha vermelhinha ali ocorrendo, né? E o que significa aquela coisinha vermelhinha? Então vamos voltar lá e explicar o que significa esta coisinha vermelhinha que apareceu. Perceba que essa coisinha vermelhinha agora ficou um pouquinho maior do que o só out of bound exception, tá? Então aqui a primeira linha, tá? Ela vai exibir o tipo da exceção, tá? Então o tipo da exceção aqui é o Java util input mismatch exception. Perceba até que ele está como pacote, né? Então, pacote e a classe dentro do pacote, tá? Então, como eu falei para vocês, exceção vai ser um objeto, então esse input mismatch exception, o objeto, tá? Da classe input mismatch exception. E aí depois aparece um monte de coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, tá? Isso daqui é chamado de stack trace, tá? O rastro de pilha. O que significa esse diabo de rastro de pilha, tá? Sempre que a gente vai chamando uma função, né, a gente fala que a gente empilha essa função, né? Então, deixa eu pegar o meu desenho. Tirar o zoom aqui, tá? Então vamos supor que a gente está aqui no nossa função, pode ser função mesmo, que isso tanto vale para orientação a objetos, procedural, né? A gente está lá no nosso... Estamos lá no main, certo? Dentro do main é comum você ter algumas chamadas de função, senão você vai colocar todo o seu código dentro da main, vai ficar nada modular, né? Enfim, então dentro do main pode ser que, por exemplo, né, ele vai chamar uma outra função. Vou chamar aqui de função ok? E aí, se por acaso essa função fez o seu processamento e deu o retorno, né, ela vai devolver o valor de retorno aqui para o local do main onde ela foi chamada, certo? Mas por acaso pode ser que dentro da função, então chamei a função 1, a função vai fazer algum tipo de processamento, ela chama outra função, tá? Então ela vai empilhar outra função, e se vocês lembrarem da pilha, né, primeiro você vai resolvendo do topo para baixo, que você só consegue enxergar o topo da pilha. Então ela vai lá, vai receber a função 2, vai chamar a função 2, né? Aí vamos supor que nessa situação a função 2 não chama mais nenhuma função, né? Função 2, esqueci do 2 aqui. Faz o processamento que ela tem que fazer, devolve o valor de retorno dela para a função 1, a função pega esse valor de retorno, tá? Faz o que tem que fazer, o resto do processamento, e retorna o valor para o main, tá? Então, nesse sentido, a gente foi aqui
empilhando a função até chegar na última função. Até se a gente lembrar daquele critério de recursão, né? A gente vai chamando funções recursivamente até ter um critério de parada. Depois você vai pegando o valor retornado pelo critério de parada, devolve para a função que chamou, processa, devolve para a função que chamou e assim por diante. Tá? Então, conforme você vai chamando as funções, você vai empilhando as funções. Tá? Então, por isso que tem esse stack. Stack vem de pilha. Tá? Bom, e aí vamos supor que a gente está lá no main. Tá? Eu chamei a função 1, a função 1 chamou a função 2, pode ser que também, vamos exagerar um pouquinho aqui, a minha função 2 chamou uma função 3. Nossa, eu sou horrível até com caneta para desenhar. Chamou a função 3, tá? E vamos supor que nessa função 3 aqui, ocorreu uma... Nossa, agora deu branco, gente, uma exceção é... Eu acho que é com C cedilha, pelo amor de Deus, gente. Não parece professor universitário. Exceção. Tá? Ocorreu uma exceção com C cedilha. E aí, tá? O Java, no momento que ocorre exceção nessa função, ele vai mostrar onde nessa função que ocorreu a exceção, ou seja, a linha dessa função na qual a exceção ocorreu. Ele vai mostrar também, tá, a linha da função que chamou a função 3. Tá? Ele vai mostrar a linha na função 1 que chamou a função 2. E ele vai lá mostrar no main, na classe main, a linha que chamou a função 1. Tá? Então ele vai fazendo o rastro de pilha, ou seja, eu fui empilhando a função. Em cada uma dessas funções, a partir da função que gerou o erro, como que eu faço para chegar até no main, tá? Que foi a origem do erro, vamos dizer, porque o main chamou uma função, tá? Então eu quero saber qual foi a linha do main que chamou uma função, que chamou outra função, que chamou outra função, que deu erro, tá? A partir disso, eu vou saber na função que o main invocou qual foi a linha que deu erro, a partir disso, qual foi a linha da outra função invocada que deu erro, até chegar na função, de fato, na linha da função que deu o erro, tá? Então é chamado de rastro de pilha. Ele vai fazendo o rastro de chamadas aí das linhas que deram erro, né, nas linhas, né, que foram fazendo chamadas de funções e que originou o erro. Tá? Se a gente voltar aqui no nosso main, tá? Então perceba que na parte de baixo da pilha, né, o main, que é a origem de tudo, ele deu um erro na linha 23. Tá? Linha 23 é essa daqui, ó, onde eu pedi para o cara digitar um número, né? No caso aqui era para fazer a leitura de um número, mas digitou ABC. Então a origem de todo o erro foi aqui. Só que ora nessa linha aqui, o que acontece? Tem uma chamada de nextInt, tá? Uma função nextInt da classe scanner, tá? Perceba que essa função scanner, tá? Especificamente na linha 2076, ou seja, tem código pra caramba esse nextInt aqui. Ele chamou outro método, né? No caso aí de sobrecarga, não, de sobrescrita de método, também com a assinatura nextInt, provavelmente deve ter passado mais parâmetros, aqui não tem os parâmetros que são passados, tá? Mas ele chamou um outro nextInt, e dentro dessa função nextInt, lá na linha 2117, coisa para caramba também, ele chamou uma função next, tá? E na função next, né, que é uma que vai lendo caractere por caractere, é que deu erro, tá? Que ele falou, vou tentar ler um inteiro aqui, já tinha um caractere logo de cara, tá? E aí ele gerou um objeto, chamou uma outra função, né? Esse throwFor, que provavelmente deve ser responsável aqui por lançar as exceções, tá? Então o erro, de fato, onde a exceção foi lançada, a gente vai ver que a gente consegue lançar esses objetos de exceção, foi lá na função throwFor dentro da classe scanner da linha 8864. Mas a origem de todo esse erro ocorreu aqui no main na linha 23. Tá? Mais legal de tudo isso, tá? Perceba o seguinte, nesse mecanismo de tratamento de exceção que a gente vai ver. Cadê a minha sonzinha, tá? Eu posso escolher, tá? Por realizar o tratamento aqui,
se eu quiser. Então, tipo, não vai fazer o stack trace, tá? Não deixa fazer o stack trace. Aquele stack trace voltou porque esse cara aqui lançou uma sessão, ninguém cuidou. Esse cara aqui, por sua vez, jogou o erro. A gente vai ver que a gente vai usar literalmente a expressão throw, tá? Ele jogou o erro que ele deu, a exceção que ele deu, para uma outra função, tá? Essa função, ela não tem tratamento de exceção, então ela jogou o erro dela para baixo. E aqui também não tem tratamento de exceção, e ele jogou o erro para baixo. E aqui, como no main ninguém tratou, o main jogou para JVM. Opa, JVM. E falou assim, já que ninguém quer tratar esta exceção, eu vou encerrar a aplicação. Tá? Então só colocou o stack trace aqui apresentou, porque em nenhum momento, tá, ninguém fez o tratamento da exceção. Tá? E como essa exceção eu posso ir jogando de função para função, tá? Desde a função do topo da chamada de pilha para baixo, tá? Eu posso escolher tratar uma exceção nesse nível, assim ninguém das outras funções precisa se preocupar em tratar, mas eu posso falar, eu não quero tratar, quem me invocou que trate essa exceção. Tá? E aí eu posso tratar no nível mais abaixo, ou eu posso falar, eu tô nem aí também, quem me invocou que trate, e assim por diante. Inclusive a gente pode tratar todas as exceções que podem ocorrer no nosso código-fonte aqui, ou única e exclusivamente na main. Tá? Então, inclusive tem relatos de colegas de trabalho que uma vez o cliente estava reclamando que o programa estava parando de funcionar e etc. O cara chegou aqui na main, na classe main, onde tem a função main, colocou um mecanismo de tratamento de exceção aqui e o programa parou de dar erro. Obviamente que pode estar com mau funcionamento aqui, mas parou de dar erro. Ele consegue tratar o erro que pode ocorrer, ou exceções que podem ocorrer no programa inteiro dele, inclusive aqui na main. Tá? Então, é isso que significa esse raster de pilha ou esse stack trace aqui na exceção, certo? Bom, coloquei alguns exemplinhos, né? Esse caso utilizando a classe matemática que a gente fez, acho que na aula de estático, né? Então, aqui dentro do main, tá? Java Test Main linha 17, foi onde eu fiz a invocação da função matemática, tá? E lá dentro da classe matemática, específica na linha 15, é onde ocorreu um erro de divisão por zero. Tá? Então, aí o rastro da pilha. E como eu falei, se essa exceção não for tratada, o programa é zerado, não é encerrado, desculpa. Como eu falei, algumas funções são fáceis de tratar, outras nem tanto, mas enfim, se for gerada uma exceção, seu programa será assegurado. Tá? Então, o tratamento de exceção, né, dos objetivos, obviamente, além de manter o programa funcionando, é mantê-lo funcionando de maneira correta. Tá? Bom, como eu coloquei, algumas a gente consegue tratar, verificar se a string que o usuário digitou corresponde ao tipo. A gente tinha feito erro de class cast exception, né, quando eu tentava atribuir um supertipo a um subtipo, tá, que dava erro. Esse tipo de exceção ocorreu, eu esqueci de colocar aqui. Tá? Posição inválida no vetor, verificar se um objeto é nulo antes de acessá-lo. Tá? A gente consegue fazer várias coisinhas nesse sentido, né? Outros exemplos aqui de coisas que já não são tão fáceis de tratar assim: falha na comunicação de rede, falha de renderização, falha ao tentar executar uma impressão, falha ao tentar ler arquivo, tá? Tentar gravar dados em um arquivo no qual você tem permissão, se bem que isso daqui a gente consegue, tem mecanismo para verificar isso daqui via if, mas enfim, se eu tentar gravar vai gerar uma exceção também, caso não faça esse tipo de verificação, tá? E aí, independente se a gente consegue verificar ou se é difícil de verificar, a gente consegue tratar essas exceções aí via tratamento de exceções, tá? Então, próximo vídeo eu volto para mostrar como que a gente faz esse tratamento de exceções.